tarde a todos. Uma grande satisfação tê-los aqui conosco, na nossa querida ABD Const, para falar sobre o tema interposição fraudulenta, pena de perdimento e duplo grau aduaneiro, juntamente com a doutora Vera Lúcia Ponciano. Doutora Vera Lúcia, muito obrigado por estar aqui conosco, juíza federal da primeira vara especializada em direito aduaneiro do Brasil. Importante ressaltar isso. Também o doutor Remy Dayab Júnior, auditor fiscal da Receita Federal, grande profissional atuante nas aduanas. Um prazer tê-lo aqui conosco hoje, uma grande satisfação e um público tão qualificado. Vejo aqui grandes amigos no YouTube participando, conselheiros do CARF, magistrados e grandes advogados também, amantes dessa matéria. Antes de passar a palavra aos convidados, gostaria de agradecê-los novamente e também ressaltar o quê? Que a ABD Const hoje é um projeto, não é simplesmente uma pós ou uma empresa com finalidades educacionalmente, não. É um projeto que deu início há 20 anos atrás e hoje nós temos grupos de estudos, revista, as 9 pós, direito tributário, penal, constitucional e por aí vai. Organizamos nosso simpósio bienalmente de direito constitucional, que reúne quase 3.000 pessoas com grandes nomes e vários professores que é aqui conosco. Então, muito obrigado por estar aqui na nossa querida ABD Const. E esse tema, um tanto caro para mim, como vocês sabem, meus amigos, ao menos, sou um amante do direito aduaneiro e gostaria de fazer uma breve introdução. Eu brinco sempre que o direito aduaneiro é uma espécie de ornitorrinco, pois tem bico de pato, bota ovo, dá leite, mas é um mamífero. E o direito aduaneiro, coitado, sempre é um pouco confundido, né? O pessoal confunde, então você mexe com direito internacional, então você mexe com importação. Não, não é bem assim. Ou com tributário. Você mexe com tributário, então você entende também do aduaneiro? Não. O aduaneiro é um pouquinho de tudo. É o ornitorrinco mesmo, tem um pouquinho de tributário, administrativo, penal, empresarial. Então, essa eu acho que é a minha grande marca já. E nós tentamos conversar um pouco, mas é um segmento específico, na matéria do direito. Dito isso, no direito aduaneiro, nós temos que lembrar que nós temos várias infrações a respeito e várias modalidades de poder operar. Uma das grandes dificuldades hoje é a questão da interposição e perdimento, como aplicá-los, né? E agora, mais do que nunca, o protocolo de Kyoto que foi internalizado por nós. E, diante disso, então, já passo a palavra imediatamente ao doutor Remy, que nós vamos fazer da seguinte modalidade hoje. Eu sei que o tema é extenso e o tempo é curto. Então, nós vamos tentar fazer rodadas de 10 minutos aproximadamente, com algumas intervenções minhas, para podermos discutir. E vocês podem fazer as perguntas aqui pelo YouTube. Se conseguir, eu faço diretamente aqui aos palestrantes. Caso contrário, nós fazemos um repeat. Tá joia? Doutor Remy, então, com a palavra. Bem, gostaria de cumprimentar aí o doutor Laércio, na pessoa de quem eu estendo os cumprimentos para todos os responsáveis da ABD Const. Doutor Laércio aí, que conselheiro do CARF, está atuando diariamente aí nas temáticas aduaneiras. Bem como também gostaria de cumprimentar a eminente juíza, doutora Vera, estudiosa do direito aduaneiro, vem trabalhando há muitos anos já nessa seara e é objeto de todo o nosso respeito. Então, eu queria registrar que é uma honra, uma satisfação e agradecer pelo convite. Bem como gostaria de cumprimentar também a todos os que estão participando deste evento, dizer que é uma oportunidade ímpar, sempre que tem algum evento aduaneiro discutindo esse tipo de matéria, é muito importante para a evolução e sedimentação dos conhecimentos atinentes a essa seara. Eu queria, de plano, até pegando um gancho na fala do Dr. Laércio, e à luz do ensinamento também que o Dr. Rosaldo Trevisan, que é um grande aduaneiro, atuou em várias áreas já, e é uma pessoa que eu respeito demais na área, tanto na doutrina quanto na prática,
ele sempre faz questão de distinguir o direito aduaneiro de um lado como se fosse um círculo e o direito tributário de outro lado como se fosse outro círculo lado a lado, mas que eles têm um ponto de conexão que se intersecciona, que seriam justamente os tributos aduaneiros do imposto de importação, imposto de exportação e os tributos niveladores, o IPI importação, PIS, PASEF, COFINS importação, ICMS importação e por aí vai. Então são dois círculos e assim o direito é uno, todos nós sabemos, mas para efeito de autonomia didática, apenas didática e não científica, porque o próprio direito, para alguns sequer pode se falar em autonomia científica do direito, não admitiria essa autonomia. Então, nós temos um entrelaçamento de racionalidades, de valores, de princípios do direito aduaneiro e do direito tributário que permeiam a discussão dessas temáticas de hoje, tanto no tocante à interposição fraudulenta, quanto no atinente à pena de perdimento. E desse entrelaçamento de valores, que no direito aduaneiro tem um marco eminentemente regulatório, extrafiscal, em que pese tem um componente fiscal, mas de menor importância, já ao passo que o direito tributário é marcado mais detidamente pelo caráter fiscal, arrecadatório, de cunho arrecadatório, surge bens jurídicos tutelados pela aduana. Muitos deles, diferentes do erário, simples recolhimentos de tributos, como a saúde pública, a segurança pública, quando você faz o controle aduaneiro de mercadorias que têm o condão de lesar ou expor a lesão a esses bens jurídicos tutelados, do combate ao narcotráfico, à saúde pública, à fauna e à flora, com animais e espécies. Enfim, é um cipoal de bens jurídicos tutelados que transcendem o mero recolhimento de tributos. E dentro dessa racionalidade se encaixa a questão da interposição fraudulenta, que para essa penalidade, como eu vou mostrar mais à frente, o ordenamento jurídico brasileiro prevê um rigor de sanções, haja vista os bens jurídicos que são tutelados. E esse rigor de sanções vai desde a aplicação da pena de perdimento, que do ponto de vista material talvez seja a pena mais pesada, passando por multas aduaneiras, e não de caráter tributário, isso é importante distinguir desde já, e também pela pesada pena de inaptidão do CNPJ, de empresas que eventualmente tenham a comprovação de sua participação nesse tipo de esquema, desse tipo de ardil fraudulento e simulatório. Feitas essas premissas iniciais, passando pontualmente para a interposição fraudulenta, eu queria salientar que essa infração ela foi positivada no ordenamento jurídico brasileiro por meio da MP 66 de 2002, posteriormente convertida pela Lei 10.637 de 2002, que introduziu o inciso 5º ao artigo 23 do Decreto-Lei 1455 de 76, que ao lado do Decreto-Lei 3766, são os dois principais diplomas legais aduaneiros no Brasil. Vejam, lá se vão 18 anos. Coincidentemente, eu ingressei nos quadros da Receita Federal do concurso de 2002. E desde então, lá lotado na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, eu venho estudando essa temática de forma bem detida e atuando no combate efetivo a esse tipo de ilícito, seja no bojo das atribuições do auditor fiscal pela Receita Federal do Brasil, seja em operações realizadas em conjunto com o Ministério Público Federal, Polícia Federal e sob a batuta da Justiça Federal. Enfim, é um tema que realmente eu gosto e pretendo falar aqui, dada a escassez de tempo, de uma forma panorâmica e bem sintética, elencar alguns pontos que eu reputo essenciais para elucidar a matéria. Vejam, logo que surgiu essa temática, sequer se conhecia o Instituto, quiçá quais seriam as sanções cabíveis. Hoje, passados mais de 18 anos do seu advento, da sua positivação no Brasil, ele já está mais sedimentado, né? Nada mais é do que a utilização de pessoas jurídicas de fachada, de laranjas, com o intuito de ocultar dolosamente das relações obrigacionais aduaneiras que surgem no bojo dos despachos aduaneiros de importação ou de exportação, dos olhos do fisco. E, de certa forma, alterar
fraudulentamente, de forma simulatória, as relações obrigacionais tributárias e aduaneiras que surgem dessas situações fáticas. E, nesse sentido, como eu já mencionei, o inciso 5º do artigo 23 do Decreto-Lei 1455 traz o conceito que a gente denomina hoje de interposição fraudulenta comprovada. Eu vou pedir licença para ler para vocês o dispositivo, que é muito importante. Então, considera-se dano erário as infrações relativas às mercadorias. Inciso 5. Estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou do responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive interposição fraudulenta de terceiros. Vejam que, através do inciso 5º, nós temos a denominada interposição fraudulenta comprovada, que possui um verbo núcleo denominado ocultação, que traz consigo a carga semântica de dolo, de encobrir, de fraudar a fiscalização e o controle aduaneiro em benefício de terceiros que se mantêm recônditos ocultos das relações obrigacionais surgidas na importação ou na exportação. E essa ocultação do sujeito passivo, ela pode se dar através do quê? Através de fraude, cuja matriz legal está estampada no artigo 72 da Lei 4.502 de 66, chamada Lei do IPI, para fins tributários, por meio de simulação, que está estampada no Código Civil de 2002, no artigo 167, e por meio de interposição fraudulenta, que nada mais é do que uma forma de simulação relativa. Então, que fique claro que nessa infração há a identificação tanto do laranja quanto do real beneficiário pelo esquema fraudulento que estaria oculto das relações obrigacionais tributárias formadas no despacho aduaneiro de importação ou de exportação. Então, essa é a figura da interposição fraudulenta comprovada. Na sequência, no mesmo artigo 23 do Decreto-Lei 1455 de 76, nós temos o parágrafo 2º, que traz a figura da interposição fraudulenta presumida. Veja, a leitura do dispositivo diz que presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados. Isso já foi objeto de muita confusão e hoje, como eu já mencionei, não é mais. Mas, mesmo assim, é bom deixar claro que é uma presunção iuris tantum, portanto, relativa, admitindo prova em contrário, mas, basicamente, isso daqui é fonte de celeumas que vão desembocar lá no judiciário, no CARF também, que demandam a apresentação de provas da origem lícita dos recursos, da efetiva transferência desses recursos de origem lícita para alavancar, para bancar as operações de comércio exterior realizadas. De modo que, se não for comprovada essa origem de recursos, essa presunção relativa vai prevalecer e vai restar caracterizada a ocultação do sujeito passivo por uma presunção legal. E aí, para finalizar essa fala inicial, já estou vendo que estou quase estourando o tempo aqui, doutor Laércio. Fique à vontade para me interromper. Só aproveitando, doutor, se puder falar só um pouquinho mais sobre a questão da presunção, da demonstração da capacidade econômica, que eu acho que é um fato importante até para seguirmos adiante. 2 minutos a mais. Tranquilo. Ah, tá. Para eu avançar nessa seara? Sim. Na verdade, então, assim, a experiência da fiscalização aduaneira demonstra que, no início, quando foram concebidos esses esquemas fraudulentos, você ia fiscalizar certas empresas que se apresentavam como importadoras, você se deparava com apenas escritórios, empresas de fachada, sem qualquer identificação de empresa, sem qualquer estrutura física e compatível com o volume das operações de comércio exterior perpetradas, identificando que a mercadoria importada sequer transitava por seus estoques e os sócios que se apresentavam eram laranjas que não detinham o conhecimento necessário para tocar aquela empresa e prestar contas à Receita Federal. Nesse sentido, essa presunção veio justamente para tentar escoimar, para limpar o mercado desse tipo de fraudadores e, ao mesmo tempo, garantir a rigidez e a fluidez do comércio para as empresas que estavam atuando de forma lícita. E essa presunção, a comprovação fática disso se dá por uma construção probatória, um leque de indícios e de elementos que demonstram isso que eu falei, e além de que, quando a empresa era demandada a comprovar, apresentar
documentação hábil e idônea, comprobatória da origem lícita dos recursos que foram utilizados para bancar as despesas aduaneiras, de transporte internacional, de posterior introdução no território nacional e revenda no mercado interno, essas empresas não mostravam nem a origem lícita, com documentos hábeis idôneos, com contratos de câmbio, demonstrando que esses recursos estavam nas suas contas bancárias e eram oriundos da realização do seu objeto social mediante a venda de mercadorias ou a integralização de capital dos sócios ou até mesmo empréstimos. Não restou comprovada isso, e ainda hoje acontece isso. Quanto mais a efetiva transferência para bancar as operações em tela, se amoldando ao tipo infracional em comento. E para finalizar, doutor, depois eu posso até avançar mais nessa seara, mas não quero tomar o tempo da doutora Vera, eu gostaria de consignar quais são as sanções que são aplicáveis para cada uma dessas situações. Pois bem, tratando-se de interposição fraudulenta comprovada, aquela situação prevista no inciso 5º do artigo 23 do Decreto-Lei 1455, se você tiver com a mercadoria cautelada, retida, para cautelar os interesses fazendários, obviamente, restando comprovada a interposição fraudulenta no bojo do processo administrativo que vai apurar essa infração, você vai aplicar a pena de perdimento. Caso essa mercadoria não tenha sido localizada ou tenha sido entregue a consumo, vai ser manejada a multa substitutiva prevista no parágrafo 3º do mesmo artigo 23 do Decreto-Lei 1455, que é de 100% do valor aduaneiro da mercadoria. E essa multa, obviamente, ela vai ser aplicada na pessoa jurídica que se apresenta como importadora e, obviamente, como foi comprovado a interposição e foi identificado o réu adquirente, com solidariedade em ambos. E também existe a previsão da multa de 10% do valor aduaneiro, que é a denominada multa de cessão de nome, que foi positivada pela Lei 11.488, no seu artigo 33, que diz que para quem cedeu o nome, se aplica a multa de 10%, e não mais a pena de inaptidão no CNPJ. Avançando, e para finalizar, no caso da segunda figura da interposição fraudulenta presumida, aquela em que não conseguimos identificar os reais adquirentes, os reais mentores do esquema fraudulento, que se encontram recônditos nos olhos das autoridades tributárias e aduaneiras, se a mercadoria estiver apreendida ou retida, cautelada, vai se aplicar a pena de perdimento, sem maiores discussões. Caso ela já não seja localizada ou tenha sido entregue a consumo, vai ser aplicada a multa substitutiva de 100%, como eu já falei, e nesse caso somente no laranja. E também vai ser aplicada a penalidade de inaptidão do CNPJ para expurgar essa empresa que sequer comprovou a origem dos recursos e não tem estrutura para tocar essas operações do mercado. Seria essa a minha fala inicial e as primeiras provocações sobre a matéria, doutor Aires. Excelente pontuação, doutor Remy. Isso que ocorre em relação à interposição é algo muito corriqueiro hoje administrativamente no judiciário, que trazendo um ponto a mais aqui na fala do senhor, para aqueles que estão iniciando o estudo da matéria, a questão do perdimento da interposição ela pode ocorrer durante o despacho aduaneiro ou até 5 anos posterior ao despacho aduaneiro, pode ter a revisão aduaneira e se buscar essa análise. Então, existem esses dois momentos que eu não vou exaurir, que a doutora Andrea Vera deve tocar num desses pontos, mas só para mapear. E ele é muito comum hoje em relação à importação. Começa-se agora a discutir os casos de exportação. Teve alguns primeiros, que passou, inclusive, pela minha turma lá no CARF, também aproveitando o momento, já agradeço aos colegas de CARF, que estão aqui, nossa vice-presidente do CARF, doutora Rita, o meu presidente de turma, doutor Paulo, Alexandre, são pessoas que eu gosto muito. E, realmente, essa questão probatória é essencial. Então, daí, doutora Vera, eu só fazendo esses parênteses, então, doutora Vera, com a palavra. Obrigada, doutor Laércio. Cumprimento a todos, cumprimento também o doutor Remy, cumprimento a todos que estão assistindo. Agradeço essa oportunidade de poder conversar, debater aqui sobre direito aduaneiro, um importante tema.
A minha vara, a 6ª Vara Federal de Curitiba, ela é especializada em direito aduaneiro. Não apenas em aduaneiro, mas é especializada porque eu gosto muito da matéria. Trabalhei em Foz do Iguaçu, em Uruguaiana, mas passei a gostar do direito aduaneiro só em Curitiba. O meu tema é sobre a pena de perdimento, especificamente sobre o duplo grau na esfera administrativa. A sanção da pena de perdimento ela é considerada uma sanção muito drástica. Por quê? Porque ela não é aplicada por uma autoridade judiciária como acontece no processo criminal. Eu abordarei sobre a previsão legal, as espécies de perda de bens, a constitucionalidade, pressuposto principal, no caso, dano ao erário, e sobre o processo administrativo respectivo. A pena de perda de bens em matéria aduaneira ela está prevista nos artigos 96, 104 e 105 do Decreto-Lei 3766, 23 e 24 do Decreto-Lei 145576, é regulamentado pelo Decreto 6759 e instruções normativas da Receita Federal, especialmente a 228 de 2002 e a 1169 de 2011. Conforme essa legislação, há 3 espécies de bens, de perda de bens. Perdimentos de mercadorias, perdimento de veículos e perdimento de moeda. Não entrarei especificamente nessas questões, até eu convido a todos para no dia 13 de agosto assistir outra live que eu vou realizar por meio da OAB aqui de Curitiba, e teremos mais tempo para abordar todas essas questões. Um ponto interessante e que ainda muitos defendem é a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da pena de perdimento. Na Constituição de 67, havia previsão expressa. Por isso que, quando adveio a Constituição de 88, muitas vozes se levantaram. Ora, não tem mais previsão, logo é inconstitucional. Mas o STF, no recurso extraordinário 251008, em 2006, considerou constitucional essa pena de perdimento, porque, no caso, foi observado o princípio da legalidade, ou seja, a pena de perdimento está prevista em lei, nessa vasta legislação que eu mencionei, porque existe um devido processo legal para ser decretado esse perdimento, ou seja, há um processo administrativo por meio do qual é aplicada a sanção. Não só o STF, mas como o STJ e tribunais regionais federais também concluíram nesse sentido, e também que não há violação ao direito de propriedade, que não há violação ao princípio da vedação ao confisco. O pressuposto principal da pena de perdimento é o dano ao erário. Quando a gente pensa em dano, já se imagina, por exemplo, um acidente, uma batida de carro, com vidros caindo, todo esse tipo de coisa. Mas o dano ao erário, aqui no caso, é um pouquinho diferente. É pacífico na jurisprudência que o dano, ele não diz respeito apenas à tributação, mas todas as hipóteses de infrações que estão previstas em lei, em que há a tutela de outros interesses e bens jurídicos que não os tributários, que não os fazendários. Porque o comércio exterior, ele envolve uma ampla gama de interesses, não apenas os interesses tributários, mas, por exemplo, interesses voltados à proteção do consumidor, da saúde pública, da segurança do meio ambiente. Então, pode-se dizer, em síntese, que o dano erário se refere também a infrações que são de natureza objetiva, formal, e não se exige um resultado aferível materialmente no mundo físico. Tratando-se de pena de perda de mercadorias, normalmente se inicia o procedimento, o denominado PECA, Procedimento Especial de Controle Aduaneiro, o despacho aduaneiro é interrompido,
as mercadorias são direcionadas para o canal cinza, e o artigo 68 da medida provisória diz o seguinte, que a mercadoria que for introduzida no país sob fundada suspeita de irregularidade punível com a pena de impedimento será submetida aos procedimentos especiais de controle aduaneiro que tem previsão legal. A Instrução Normativa 228, já mencionada, ela regulamenta uma espécie de procedimento especial para a verificação da origem dos recursos aplicados e o combate à interposição fraudulenta. A Instrução Normativa 1169, de 2011, ela também contém hipótese de pena de impedimento, mas são aquelas que já estão previstas na lei. Por quê? Porque a Instrução Normativa não pode inovar no mundo jurídico, tem que se ater aos limites da lei. O PECA, o procedimento especial, ele segue um rito específico, com o termo de início, dando-se ciência, apontando as irregularidades, quais são as suspeitas de infração, há uma intimação para apresentar documentos, e nessa fase não existe um processo administrativo propriamente dito, que será inaugurado depois com o auto de infração, se for o caso. O PECA precisa terminar em 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Temos consequências da conclusão do PECA. Sugere-se ou não a aplicação da pena de impedimento. Em caso positivo, é lavrado o auto de infração. Sendo caso de interposição fraudulenta, abre processo para declaração de inaptidão no CNPJ, ou quando se tratar de caso de pessoa jurídica inexistente de fato, a representação para baixa de ofício do CNPJ. A pena de impedimento, para ela ser aplicada, ela segue um processo administrativo, ou seja, segue o devido processo legal. O auto de infração, ele é a peça inicial desse processo administrativo. Lavrado esse auto, o importador é intimado para apresentar a defesa em 20 dias. Se a defesa apresentada, o processo é julgado por uma autoridade integrante da Delegacia da Receita, que agora mudou. Portaria recentíssima que passou a denominar de Delegacia de Controle e Fiscalização do Comércio Exterior. Passou a chamar abreviadamente de DSEX, ou seja, não é mais aquele DSEX lá que controla preços na importação, por exemplo, que defere o licenciamento de importação. Ele não se chama mais DSEX, inclusive se chama Subsecretaria de Operações e Comércio Exterior. Temos um aspecto muito importante para a aplicação da pena de impedimento, ou seja, para a apreensão da mercadoria. Ela não pode ter sido revendida ou consumida. Se foi revendida ou consumida, é aplicada aquela multa substitutiva que o Dr. Remy já mencionou. Essa decisão no processo administrativo fiscal que aplica a pena de impedimento, que não a multa substitutiva, é uma decisão instância única pelo regramento legal atual, por causa do parágrafo 4º do artigo 27 do Decreto-Lei 14.5576. O STF já considerou constitucional esse dispositivo, por não haver garantia do duplo grau administrativo, segundo a Constituição Federal. Mas, na verdade, continua se discutindo judicialmente que seria inconstitucional e se invoca o artigo 56 da Lei 9784, que garante o direito de recurso, e o artigo 33 do Decreto 70235 também. Outro argumento que se juntou a isso é o artigo 75 do Código Aduaneiro do Mercosul e o artigo 176, que garante o duplo grau. Temos também um projeto de lei 10.473 de 2018, alterando o parágrafo 4º do artigo 27 do Decreto-Lei 14.5576, para estabelecer o duplo grau na pena de impedimento, ou seja, havendo a decisão em primeira instância, depois iria para a Delegacia de Julgamento da Receita Federal e depois para o CARF. Mas a grande mudança é agora a promulgação
da Convenção de Quioto pelo Decreto 10.276 de 2020, que na norma 10, 10.1, 10.2, principalmente 10.4, garante o direito de recurso. Por exemplo, 10.1. A legislação nacional deverá prever o direito de recurso em matéria aduaneira. 10.4. A legislação nacional deverá prever um direito de recurso em primeira instância perante as autoridades aduaneiras. 10.6. Em última instância, o requerente deverá ter direito de recurso para uma autoridade judicial, em última instância. O STF é muito claro quanto ao momento da obrigatoriedade da observância dos tratados internacionais, e que eles se situam no mesmo plano de validade, de eficácia e de autoridade das leis ordinárias. Então, essa convenção foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico na qualidade de legislação ordinária. O artigo 13 da convenção fixou o prazo de 32 meses após a sua entrada em vigor, ou seja, para que sejam implementadas algumas regras, como é essa do direito ao recurso. Seria esse prazo em dezembro de 2002. A partir desse panorama, nós perguntaríamos, seria objeto de debate, o recurso administrativo previsto no decreto 70.235, no artigo 56 da Lei 9784, é suficiente a efetividade da garantia assegurada no texto da Convenção? Não precisa de edição de lei? A exemplo do artigo 23, parágrafo 3º, do Decreto-Lei 14.5576, que prevê o direito de recurso, inclusive chega até no CARF, quando se aplica a multa substitutiva. Quando eu comecei a lidar com o direito aduaneiro, estudar, eu fiquei com uma interrogação na cabeça. Por que, quando se aplica a multa substitutiva, que ela não tem natureza tributária, mas mantém a sua essência, a sua natureza aduaneira, por que tem direito ao duplo grau? E por que, quando se aplica a pena de perdimento, lá no início, né, no processo administrativo, depois da instauração do PECA, por que não há direito ao recurso? Para mim, não havia sentido nessa diferenciação. Até havia uma discriminação pelo legislador que não parece justificável. Então, a pergunta é, precisa de lei? A segunda pergunta, é necessário aguardar esses 32 meses até implementar isso? E há decisões judiciais já mandando aplicar o duplo grau? Já temos decisão. Seria adequado isso antes de a administração aduaneira se estruturar e se organizar, porque as consequências dessa ampliação do direito de recurso, elas são muito grandes. Então, é necessário lei, dá para aplicar o artigo 23 do parágrafo 3º do Decreto-Lei 14.5576, aplica-se o mesmo rito, então, do Decreto 70.235, são essas questões muito interessantes agora que vêm à tona. E eu encerro por hora a minha participação e agradecendo a atenção. Muito obrigado, doutora Vera. Eu sei que para todos nós falar desses temas em tão pouco tempo é um esforço gigantesco, porque realmente tem uma riqueza de detalhes, mas dando uma sequência aqui, então podemos dizer o seguinte, por uma régua agora aqui, a questão da discussão do perdimento em si, antes da internalização do decreto do Tratado de Quioto revisado, me parece que discutir se era inconstitucional ou não duplo grau, não tem o porquê mais, justamente como a doutora Vera apontou. O Supremo Tribunal decidiu. Tem teoria para tudo, mas ele colocou um pá de cal ali. Concordando ou não, meteu
É uma pá de cal ali. Tá. Daí nós começamos com uma nova solução ou um novo problema, que se chama o duplo grau aduaneiro. Mas antes de avançar, vamos tomar como premissa isso, a internalização do novo decreto. Mas antes de avançarmos nisso, tem uma pergunta dirigida aqui ao Dr. Remy, que acho que bem tranquilo. Quando o senhor fala da interposição fraudulenta, aplica-se a multa de 100% diretamente ou converte-se o perdimento depois em multa? A pergunta do Diogo Frazolo, essa dúvida que ele ficou. Veja, doutor Laércio, na verdade, a multa é uma multa substitutiva. Então, você, pela impossibilidade fática de aplicar a pena de perdimento, você vai aplicar de forma substitutiva a multa em tela. Né? Então, é por aí que a legislação determina, porque no começo, lá atrás, quando foi positivada essas infrações, né, se falava que ela era uma multa equivalente de conversão do perdimento. Mas hoje já está sedimentado que ela tem um caráter substitutivo, justamente em virtude da inaplicabilidade, da impossibilidade fática de reter ou de apreender a mercadoria para poder aplicar o perdimento. Logo, lança-se mão do lançamento da multa em tela, que frise-se. Tem caráter aduaneiro, porque a interposição fraudulenta, ela independe do recolhimento a menor ou maior de tributos. Veja, eu tenho uma obra que eu escrevi, que trata-se de combate à lavagem de dinheiro em operações de comércio exterior, que fica evidenciado que muitas vezes, inclusive no bojo da Operação Lava Jato, os doleiros utilizaram operações de importação sub- ou superfaturadas para remeter ou receber recursos de origem ilícita que estavam mantidos no exterior ou no Brasil sob as vestes de uma operação de comércio exterior. Então, ela independe do caráter arrecadatório, logo ela é aduaneira e, portanto, somente porque o Decreto-Lei 1455 remete ao rito do PAF é que ela vai se adeberar do rito do PAF para ser processada e julgada a matéria, mas ela não tem natureza tributária. Mas, objetivamente respondendo, ela tem o caráter substitutivo. Não sei se é suficiente, doutor Laércio. Acho que sim. E também, embarcando um pouco na sua fala inicial, em relação ao artigo 33, daí isso aí é uma reflexão que eu faço mesmo na pergunta, a questão dos 10% para aquele que ceder o nome, conforme a Lei 1148 de 2007, tem o seu artigo 33 lá. Realmente, hoje se discute muito na jurisprudência, isso aqui bom vocês ficarem atentos, não é pacífico, não é ponto pacífico, porque tem uma determinada linha que diz que você aplica o perdimento e a multa de 10% é para aquele que cedeu o nome. Mas, em cima disso, o que acontece? Aquele que cedeu, ele é responsável solidário pelo perdimento? Tecnicamente é. Mas ele vai ficar limitado a só 10%? Ou ainda, poderá, ou essas 10%, uma penalidade devido a uma questão administrativa de apenas decessão. Tem algumas jurisprudências que caminham em todos os sentidos. Uma diz, a principal delas, que é 100% mais 10%, ou seja, ele responde por 100% juntamente com o ocutado, e mais 10% porque ele cedeu o nome, seria uma infração do Siscomex, não em relação à mesma operação, seria duas coisas distintas. Mas, daí, aqui puxando sardinha para o meu lado, tem um excelente artigo na Revista de Direito Tributário Atual, que eu escrevi juntamente com a nossa querida aluna e advogada, doutora Amanda, que está aqui conosco, que nós fizemos a seguinte análise, dizendo o quê? Que, na verdade, houve uma derrogação. E por que a gente fala derrogação? Porque muitas teses chegam falando que o artigo 33 revogou a pena de perdimento. Eu não acredito que tenha revogado a pena de perdimento. Ele só colocou uma multa de 10% para aquele que cedeu o nome. A partir daqui, nós entendemos que, por uma questão legislativa, o legislador optou para
aquele que cometeu a fraude, aquele que cedeu o nome para que exista a fraude, ao invés de responder por 100%, e reduziu para 10%. Por isso, derrogou, não revogou. Então, você mantém a multa substitutiva de 100%, só aquele que foi ocultado responde pelo todo, e aquele que cedeu por 10%. Daí vocês vão falar assim, vocês estão me ouvindo, principalmente, mas Laércio, meio ilógico isso, né? Tudo bem. Por isso que existe o fato da derrogação, e também o seguinte, nosso sistema jurídico, nem sempre ele é harmonioso. Às vezes tem essas lacunas. Então, isso é um problema. Então, por isso que eu trabalho como sendo derrogação, mas existem essas 3 vertentes, que é importante vocês analisarem. E eu ainda prefiro derrogação. Doutora Vera, me fizeram uma pergunta aqui, agora perdi o nome de quem que é, falando sobre o PECA ainda. Sim. Sobre o PECA. Que o prazo para conclusão é de 90, mas prorrogado por mais 90 dias, correto? Sim. Vamos imaginar, ultrapassou esse prazo administrativo, deu 250 dias para conclusão. Esse perdimento pode ser aplicado ou tem que ser recomendado durante naquele prazo de 180 dias? Uma dúvida que acho que é do corriqueiro até. Olha, eu nunca enfrentei uma situação assim, eu já vi casos de superar esse prazo, mas foi por culpa do importador que não apresentou a documentação necessária e passou e ficava protelando, demorava para apresentar. Ultrapassado o prazo de 180 dias, é muito difícil que se observem prazos no Brasil. Normalmente, os advogados é que têm que observar os prazos, principalmente para o judiciário, e há situações também nos órgãos públicos que os prazos são extrapolados e devidamente justificados. Agora, se eu entendi a pergunta, suponhamos que foi sugerida a aplicação da pena de perdimento 250 dias após. Qual seria a consequência disso? Acho que uma consequência seria essa demora, ela poderia justificar a liberação das mercadorias. Mas havendo justificativa razoável que não foram apresentados documentos, ou houve uma greve na Receita, ou houve alguma coisa, a pena de perdimento em si não ficaria ineficaz, até porque depois da conclusão do PECA, é instaurado um processo administrativo. Ele é uma investigação preliminar. Então, eu acredito que esse prazo máximo aí, ele tem muita importância na questão que daí não pode reter as mercadorias, porque as mercadorias ficarão retidas até a conclusão do PECA, e não conclui nunca. Teria que, em tese, liberar as mercadorias, mas subsistiria a decisão não meramente por ter sido extrapolado o prazo. Não, perfeito. Isso daí, realmente, a pergunta que foi feita aqui é por conta da experiência, da especialização da VAR, que é um pouco mais corriqueiro, mas acho que foi bem esse o ponto mesmo. E eu concordo com a doutora Vera. Muitas vezes, alguns se utilizam de estratégia, o bate em Chico e o bate em Francisco, como eu digo. Né? Infelizmente, tem alguns importadores ou exportadores que ficam dando no popular a famosa barrigada, e daí extrapola o prazo, e às vezes, por sobrecarga, a Receita acaba não concluindo nos 180 dias. Mas eu concluo que seja o mesmo caso. Eu, particularmente, se vocês me perguntarem em relação à pena de perdimento em si, do jeito que ela é utilizada hoje no Brasil, eu acho muito equivocado. Mas é um processo legislativo, tem que ser adaptado, não só de jurisprudência. Justamente por quê? Porque o dano erário, para mim, ainda, ele está intimamente ligado com o interesse público. Então, não é só a questão arrecadatória da tributação. E tem outras coisas, muito mais elementos. Não é uma caixinha fechada e simples.
vem a questão da fiscalização e tudo mais. Mas dando seguimento aqui, que agora acho que vai dar uma esquentada, penso, dando seguimento agora ao duplo grau de jurisdição aduaneiro e outros pontos mais que o doutor Remy desejar comentar. 10 minutos, doutor Remy. Tá bem, doutor Laércio. É o seguinte, faz-se necessário tecer alguns esclarecimentos e o direito é legal por conta da dialética, né? Esse convívio harmônico entre teses distintas para que busquemos extrair a síntese e melhor decidir aí as contendas aduaneiras. Veja, com todo respeito aos que comungam em sentido diverso, no tocante da multa por cessão de nome, do artigo 33 da Lei 11.488, o próprio parágrafo único desse dispositivo diz que a hipótese prevista no caput deste artigo, não se aplica o disposto no artigo 8.1 da Lei 9.430, ou seja, ocorreu por expressa previsão legal o afastamento da pena de perdimento para aquele que simplesmente cede o seu nome e seus documentos para acobertar um terceiro. Então, em nenhum momento a lei diz que ocorreu o afastamento da pena de perdimento, quiçá da multa substitutiva, apenas da hipótese de perdimento. E nesse entendimento seriam cumuláveis tanto o perdimento cumulável com a multa de 10% ou a multa substitutiva de 100% com a multa de 10%. Por quê? Porque os bens jurídicos tutelados por cada uma dessas multas são distintos. O bem jurídico tutelado pela multa de cessão de nome é a rigidez do cadastro da Receita Federal para efeito de controle das operações. Veja que uma empresa que se presta a ceder o seu nome, seus documentos, sua estrutura para um terceiro, ela não está atuando de forma rígida em relação ao seu cadastro. Então, o bem jurídico tutelado dessa multa de 10% é esse. Noutra banda, o bem jurídico tutelado pela multa de 100% e pelo perdimento é o dano erário ocasionado por componentes de cunho não arrecadatório com bens jurídicos valiosos para, inclusive, em última análise, a soberania nacional. Enfim, então eu sou daqueles que entendem, à luz do que o regulamento aduaneiro disciplina expressamente, tá? É bom que fique consignado isso, e o regulamento tem uma presunção de constitucionalidade, até que ele seja afastado, deve ser aplicado, que, no caso em tela, a multa de 10% afasta apenas a penalidade de inaptidão do CNPJ da empresa que cede seu nome e não tem o condão de afastar o perdimento. Logo, é cumulável com a multa de 100% do valor aduaneiro. Feita essa ressalva, agora eu vou adentrar a questão da temática controversa, atual, do duplo grau de jurisdição aduaneiro em relação à pena de perdimento de veículos. Também deixo de avançar verticalizar a discussão em relação à constitucionalidade ou não da pena de perdimento, que eu entendo que a doutora Vera expôs muito bem a matéria, no que foi complementado pelo doutor Laércio, então vamos firmar essa premissa. E eu queria consignar que nós estamos vivendo uma era pós-Convenção de Quioto revisada, que foi promulgada pelo decreto 10.276, de 13/3/2020, o seu depósito do seu instrumento de ratificação ocorreu em 5/9/2019 e a sua vigência no plano jurídico externo em relação ao Brasil ocorreu em dezembro de 2019, que traz no seu corpo, na sua estrutura, dois tipos de elementos. Elementos denominados por normas e elementos denominados por normas transitórias. No caso da matéria de recurso aduaneiro, que está vazada no seu capítulo 10, como a doutora Vera já mencionou, ela é considerada uma norma na sistemática da Convenção de Quioto revisada. E, como tal, ela só vai ter vigência daqui 36 meses, e não 32 meses, como a doutora mencionou, por um lapso manifesto ali. Então, a vigência a aplicação dessa norma no âmbito interno brasileiro, ela vai se processar em dezembro de 2022. De modo que, de plano, eu não posso compactuar com qualquer decisão judicial que mande aplicar essa norma nesse momento, por expressa falta de previsão legal no plano interno, tanto no que atine a conferir essa competência para que o CARF tenha condições de processar e julgar essa matéria no bojo do seu regimento, quiçá também no que tange a estruturação do CARF para ter condições de dar vazão para essas centenas de milhares de perdimentos que são aplicados no Brasil,
diariamente, mensalmente. Veja, só lá em Foz do Iguaçu, todo dia são apreendidos 8 veículos com mercadorias contrabandeadas, que são objeto da aplicação da pena de perdimento. Volta fora todas as mercadorias contrabandeadas, enfim, uma série de origens da aplicação que certamente tendem a adotar um limite de alçada, tumultuar e aumentar muito o acervo do CARF, que já data máxima vênia, há uma morosidade grande para o julgamento das matérias de cunho tributário, quizás de cunho aduaneiro, que, além da discussão da matéria, ainda tem toda a administração dos bens que são apreendidos e que podem ficar deteriorando ou trazer prejuízos muito grandes para a União por conta dessa deterioração e de indenizações que certamente será objeto. Nesse sentido, além da Convenção de Quioto, aliás, voltando, a Convenção de Quioto revisada, que traz no seu capítulo 10 essa garantia de julgamento em uma primeira instância, que hoje nós teríamos na DRJ, e em segunda instância, independente da aduana, que poderia ser considerado CARF, lançando mão aqui dos ensinamentos do professor Tércio Sampaio Ferraz, dizer, o direito é linguagem, e linguagem de poder, e como tal, ele admite interpretações diversas, e eventos como esse, com temas controversos, permitem a gente avançar nessa discussão e nesse debate que o próprio Estado brasileiro já está travando com grupos específicos, estudando os impactos da Convenção de Quioto revisada e do Acordo de Facilitação Comercial, que eu já vou mencionar, na legislação interna, para alterá-la e se amoldar às disposições dessas convenções e tratados internacionais. Então, o governo brasileiro está ciente disso e já está trabalhando para alterar a legislação para se conformar a essa realidade. Mas, veja, o fato é que o artigo 3º do corpo da Convenção de Quioto revisada, segundo uma linha interpretativa, não que eu seja partidário disso, mas apenas para temperar a discussão e para que os participantes tenham condições de ter um conhecimento mais refinado na matéria, ele diz que no seu artigo 3º do corpo da Convenção diz assim, vou pedir licença para ler, as disposições da presente Convenção não constituem obstáculo à aplicação da legislação nacional no que se refere a proibições ou restrições aplicáveis a mercadorias sujeitas a controle aduaneiro. Veja, para essa linha interpretativa, o próprio corpo da Convenção de Quioto revisada remete à legislação nacional o tratamento do perdimento, o tratamento da matéria, quando envolver fraude ou ilícitos envolvendo o controle aduaneiro de mercadorias. É óbvio que nem todas as hipóteses de perdimento têm a ver com proibições e restrições relacionadas a mercadorias. Então, à luz dessa corrente interpretativa, o Brasil já estaria cumprindo a Convenção de Quioto revisada. Ok? Esse é um primeiro ponto. Avançando também, para não me alongar muito, eu queria também trazer à discussão o Acordo de Facilitação Comercial. Vejam que a Convenção de Quioto revisada, é importante consignar que ela cedeu na ambiência da OMA, da Organização Mundial das Aduanas. E nessa ambiência não existe um tribunal que tenha competência para decidir um eventual descumprimento dessa convenção e impor uma obrigatoriedade de cumprimento para o governo brasileiro. Não existe um órgão de solução de controvérsias que tenha essa capacidade. Logo, se o Brasil não cumprir essas disposições, a OMA ela só pode apenas recomendar o cumprimento. Fica numa situação vexatória internacional, mas não tem caráter vinculante. Ao passo que o Acordo de Facilitação Comercial cedeu no bojo, na ambiência da Organização Mundial do Comércio, OMC. Este ambiente já dispõe de um tribunal com poder vinculante para decidir eventuais descumprimentos do acordo em tela. E foi promulgado pelo Decreto 9326 de 2018 e está aplicável já desde 22 de fevereiro de 2019. Agora, diferentemente da Convenção de Quioto revisada, que para alguns expressamente prevê no capítulo 10 o duplo grau de jurisdição aduaneiro, a Convenção de Quioto, o AFC, ele não garante o direito ao duplo grau de aduaneiro. No artigo 4º do AFC, ele fala que cada membro assegurará que qualquer pessoa para quem a aduana emita uma decisão administrativa tem o direito, dentro do seu território, a uma revisão ou recurso administrativo a uma autoridade superior. Presta atenção nos artigos aqui. Ou, independente da autoridade da repartição que tenha emitido a decisão. E ou uma revisão por recurso judicial. Veja, de acordo com o vazado no artigo 4º da AFC,
fica evidente que, se você tiver uma instância administrativa e garantir um recurso judicial da matéria, o acordo de facilitação comercial está sendo cumprido, e é o que ocorre hoje. Então, partindo do pressuposto que a Constituição Federal de 88 está no ápice do ordenamento jurídico brasileiro, que o guardião da Constituição Federal, aliás, os TRFs, de uma forma geral, o STJ e o guardião da Constituição Federal, com o STF, já martelaram, como foi dito aqui, que a pena de perdimento da forma como é aplicada hoje é constitucional, em que pese existam vozes dissonantes na doutrina e até mesmo membros do Poder Judiciário que não entendem dessa forma. Mas o fato é que foi considerada constitucional e a Constituição não admite o duplo grau de jurisdição. Tanto é que o próprio STF, na sua competência originária, não admite o duplo grau de jurisdição nesses casos. Aí nós temos num plano abaixo, num status de lei ordinária, como bem mencionou a doutora Vera, tanto a Convenção de Kyoto revisada, cujos efeitos só vão irradiar no ordenamento jurídico brasileiro em dezembro de 2022, frise-se, né? E ainda mais tem essa interpretação que já diz que já está sendo cumprida a legislação e não tem o duplo grau de jurisdição, e de outro lado, na mesma estatura, a EFC, que não garante o duplo grau aduaneiro. Ora, eu entendo que, lançando mão de uma interpretação harmônica, sistematizada e conforme a Constituição, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, esses dispositivos, com status de lei ordinária, dessas duas convenções, desse acordo, vão ter que se amoldar ao entendimento do STF. Esse é um primeiro ponto. Agora, avançando, supondo que seja garantido o duplo grau de jurisdição para essa outra corrente. Nesse sentido, somente em dezembro de 2022, nós teríamos condições de estruturar o nosso Estado, os nossos órgãos atuantes, tanto no enfrentamento do contrabando do descaminho, que é um trabalho árduo, quanto na administração dos bens e mercadorias apreendidas e sua correta destinação, e um rito célere para que seja julgada a matéria. Esse seria um ponto. E já vi que estou com 12 minutos aqui no meu controle, eu prometo que já encerro. E, à luz de todo esse raciocínio esposado, eu gostaria de concluir no seguinte sentido. Essas decisões que foram prolatadas isoladamente, mandando hoje aplicar a pena de perdimento e ser julgado pelo CARF, aliás, mandando ser julgado pelo CARF, eu entendo que não são corretas, data máxima venia, aos que pensam em sentido diverso, e que nas instâncias superiores tendem a ser revistas. Por quê? Porque isso é uma clara afronta ao princípio da separação de poderes, uma clara afronta ao próprio diploma que é invocado como base da garantia do duplo grau de jurisdição, que ainda não é aplicável, e o magistrado acaba atuando como um legislador positivo, o que é vedado, que já está sedimentado esse entendimento nesse sentido. E, de outra banda, né, nós temos o CARF, que, como eu já mencionei, possui uma atuação vazada num regimento que tem amparo na legislação e que não tem essa competência para julgar a matéria. Vai ter que surgir uma lei que altere esse regimento e preveja essa competência, porque senão ele não tem competência e os julgamentos que venham a ser prolatados vão ficar sub júdice, o que vai contribuir apenas para a insegurança jurídica desses julgados. E, para finalizar, como eu já mencionei, esse fardo, essa dificuldade imensa da administração dos bens apreendidos no transcurso do julgamento da matéria. Peço escusas por ter me alongado um pouquinho mais, Dr. Laerte, doutora Vera, mas eu precisava formar e expor esse raciocínio para temperar um pouquinho mais a discussão aí, ok? Devolvo a palavra. Tá joia. Então, obrigado, doutora Emi. Daqui a pouco a gente volta, depois da doutora Vera, a gente faz as conclusões, depois da fala. Então, em relação a isso, vamos lá. Em relação à questão de demorar o processo administrativo, doutor Emi, eu tenho uma certa divergência até pelo seguinte aspecto, a administração tem que se amoldar a alguma garantia em relação a isso. E uma coisa que eu fico um pouco assim, porque não é da alfândega direto para o CARF hoje,
o perdimento normal. Passa pela DRJ, caso demore 9 anos até ser julgado ao CARF, também é culpa da DRJ. Então, é um problema de demora para o DRJ julgar, e hoje no CARF. E também preciso também fazer uma linha aqui, que acontece que até 2015, nós dividimos hoje, 2015 para cá, um novo CARF, que o nosso estoque, em média, é de 7 anos para julgamento. Na terceira, que é aduaneiro, é 3 anos para zerar o estoque. Então, o que acontece? Eu, como cidadão, me preocupo, sim, e muito, com a demora de todo e qualquer julgamento, seja administrativo ou judicial. Mas a administração pública, ela tem que se amoldar, criar ferramentas para dar uma vazão um pouco maior. E é interessante, quando se mudou a estrutura do CARF, até reduziu em 40% o número de conselheiros e a produtividade aumentou. E com a alteração regimental, um estoque de 70 anos, nós reduzimos para 7 anos, talvez esteja até menos. Então, administrativamente, penso eu, nós temos alguns modelos, sim, que pode ser trabalhado. Uma coisa, eu compartilho contigo, a preocupação, alguns perdimentos, não vou roubar a tua fala, doutora Vera, mas aqui só fazer algumas considerações, até para dar continuidade. Alguns aspectos, eu até me preocupo muito em relação a perdimentos de mercadorias de entrada proibida ou de veículos, conforme ocorre aqui em Foz do Iguaçu, seja por tráfico de drogas, armamento, bebidas e por aí vai. Mas me parece que o Tratado de Quioto, de certo modo, e não de maneira clara, diga-se de passagem, ele dá essa faculdade à administração, ao executivo, para não ter o duplo grau. Me parece, não sei. Não sei ainda. E tem essa flexibilização. Mas o fato é, realmente, o perdimento, ele é constitucional, pode se dar o perdimento. Não, já em relação ao duplo grau, talvez, a partir do momento que o Brasil adere, daí que se cria a obrigatoriedade de ter, não porque não se pode. Essas são umas reflexões que eu faço, já passo a doutora Vera, senão vou comer a parte do tempo dela, doutora, com a palavra. Olá, tenho quantos minutos? Uns 10 minutos, para no máximo 15. Depois a gente volta à conclusão ainda. Às 10 para meia-noite eu termino. Então, eu vou falar bem pouco dessa vez. Os questionamentos que eu fiz, eu entendo da seguinte forma. Quando a Constituição, quando o STF interpretou dizendo que não há a garantia ao duplo grau administrativo, o pressuposto disso, obviamente, é que não exista uma previsão garantindo o duplo grau. Então, obviamente, havendo uma previsão legal garantindo o duplo grau, ela há de ser observada. Concordo com a questão de que é preciso respeitar esse prazo de 36 meses, porque a premissa, a invocação justamente é o texto da convenção, a não ser que seja aprovado esse projeto de lei que está lá no Congresso desde 2018, obviamente, e a não ser também que se invoque uma aplicação analógica do artigo 23, parágrafo 3º, que garante o duplo grau em caso da multa substitutiva. Então, eu não tenho nenhuma decisão judicial no momento, mandando observar o duplo grau. E acerca do que o Dr. Remy falou do artigo 3º da Convenção, eu até vou repetir aqui, peço licença para ler, que ele interferiria na questão do recurso.
As disposições da presente convenção não constituem obstáculo à aplicação da legislação nacional no que se refere a proibições ou restrições aplicáveis a mercadorias sujeitas a controle aduaneiro. Por outro lado, como eu já mencionei antes, a norma 10 e os seus subitens prevê o direito de recurso. Eu acredito que esse dispositivo do artigo 3º não interfere no direito ao recurso, porque onde a lei, aqui em sentido geral, a lei não distinguiu, não compete ao intérprete distinguir, ou seja, a norma diz o seguinte: a legislação nacional deverá prever o recurso, o direito de recurso em matéria aduaneira. Se tivesse vírgula, salvo, então não há nenhuma ressalva nesse direito ao recurso, como a norma 10.4, a legislação nacional deverá prever um direito de recurso em primeira instância. A seguinte: quando o recurso interposto perante as autoridades aduaneiras seja indeferido, o requerente deverá ter um direito de recurso para uma autoridade independente da administração aduaneira. Não há nenhuma ressalva em que espécies de perdimentos, etc., que seria. Então, a meu ver, o artigo 3º não interfere nessa questão do direito ao recurso. Então, ó, falei menos que 10 minutos, dá para aproveitar agora. Desculpa, a senhora vai continuar a fala ou posso fazer uma pergunta para o Dr. Remy? Só um minuto. Sim, já terminei, obrigada. Dr. Remy, o Dr. Carlos Daniel, ele, grande advogado, foi conselheiro também, ele fez a seguinte pergunta para o senhor: o que diferencia a interposição fraudulenta do erro no preenchimento das declarações de importação? Que tipo de elementos probatórios separa essas situações? Muito interessante esse questionamento. Realmente é uma situação que acaba atormentando aí os operadores do direito e de comércio exterior, né? Qual a fronteira entre o ilícito, o mero erro e uma operação regular? Vejam, nós temos que lembrar que a responsabilidade por infrações, tanto na área aduaneira, conforme estampado no Decreto-Lei 3766, quanto na seara tributária, conforme previsto no Código Tributário Nacional, ela independe do elemento volitivo, ela independe da vontade, em regra, salvo expressa previsão legal em sentido diverso. Pois bem, no tocante à interposição fraudulenta, eu queria dizer que, conforme os ensinamentos do professor Heleno Taveira Torres, nós temos que compreender que não existe interposição fraudulenta, interposições somente fraudulentas. Primeiro esclarecimento. Nós temos interposições de pessoas que são consideradas lícitas. E na área aduaneira, quais sejam a importação por conta e ordem de terceiros e a importação por encomenda, desde que respeitada a legislação e a regularidade fiscal da matéria, que deve ser feita com transparência, de forma antecipada aos despachos, para a fiscalização e o controle aduaneiro. Pois bem, no caso da comprovação da interposição fraudulenta, o mencionado inciso 5º do artigo 23 do Decreto-Lei 1455, que traz a figura da interposição comprovada, deixa claro uma exceção à regra geral da responsabilidade objetiva, ou seja, no caso de interposição fraudulenta comprovada, nós teríamos aqui uma responsabilidade subjetiva, compete a quem alega comprovar. Logo, o fisco, que tem o poder-dever de fiscalizar e fazer aplicar as regras de controle aduaneiro e de comércio exterior na esteira do que está disposto no artigo 237 da Constituição Federal, ele vai ter que formar um conteúdo fático probatório, como eu já mencionei aqui, demonstrando que caso queira aplicar a penalidade decorrente da interposição fraudulenta, porque para nós melhor seria se a empresa comprovasse que tem estrutura,
que tem funcionários, que foi ela que negociou com o exportador no exterior, que ela que vai receber essa mercadoria, agregar margem de lucro, vai transitar para o seu estoque e vai vender para terceiros não identificados no mercado interno. Enfim, que ela tem domínio tanto dos fluxos de gestão, quanto os fluxos documentais, físicos, estruturais, e até mesmo os fluxos de pagamento ao fornecedor no exterior, de modo a demonstrar cabalmente que é uma importação por conta própria, que não está ocultando ninguém. Então, assim, nesse caso, o fisco tem que provar que ocorreu a interposição fraudulenta e identificar o real adquirente para aplicar as sanções. Então, aqui estaria uma primeira distinção. Caso o fisco não cumpra esse seu dever, não é possível aplicar penalidade, exceto na segunda figura, que traz a presunção legal de interposição, em que o próprio legislador inverte o ônus probatório e fala em que o interveniente tem o dever de provar a origem dos recursos, que teria que ser de origem lícita, os recursos próprios, que estejam devidamente escriturados na sua contabilidade, com transparência, e esses recursos estavam disponíveis nas suas disponibilidades, seja conta caixa, conta bancos, enfim, tanto no Brasil, eventualmente no exterior, e que ocorreu um nexo causal e que tem a efetiva transferência, esse liame, essa amarração entre a origem e a disponibilidade, e a efetiva transferência para pagar aquelas operações para o exportador no exterior. De modo a afastar a aplicação dessa norma, porque vocês vejam, muitos casos de fraudes, à medida que o fisco começou a bater, aqueles casos clássicos de empresinha de fachada, que você não encontra estrutura, sumiram. A interposição fraudulenta, os esquemas de ocultação do real sujeito passivo foi evoluindo ao longo do tempo. Veja o caso da Operação Narciso, que uma empresa famosa em São Paulo importava bolsas de grife, inclusive já concomitantemente com subfaturamento, burlava todo o controle aduaneiro e vendia em São Paulo a preços exorbitantes. E que ela constituiu uma empresa importadora de fachada, criou uma cadeia de interpostas pessoas no mercado interno para fazer um elo entre o real adquirente, que estava oculto, que estava bancando toda essa operação e que engendrou esse esquema fraudulento, e, pasmem, criou um exportador de fachada no exterior para ocultar, para tornar recôndito o real exportador no exterior. Então, teve que se lançar mão de cooperação jurídica internacional e tudo mais para desbaratar esse esquema. Mas respondendo objetivamente à pergunta, no caso da interposição fraudulenta, digo melhor, da ocultação do real sujeito passivo por interposição fraudulenta, o fisco tem que comprovar, exceto no caso de presunção. Logo, se não houver provas ou se a presunção não for afastada, a operação é tida por legal. Aí não está no campo de incidência da aplicação dessa pesada sanção. Não sei se me fiz claro, mas esse é o meu entendimento. Se fez claro, sim, doutor Remy. E até uma coisa que não vou dizer que não ficou desconfortável, em relação à capacidade econômica da empresa, seja por várias nuances, por várias. Num primeiro momento, quando tem a habilitação, não é nem uma pergunta, mas uma reflexão minha até, porque no primeiro momento tem a habilitação para poder operar o comércio exterior. E, teoricamente, é feita a análise da capacidade econômica da empresa de poder operar ou não, né? Em alguns casos, na maioria dos casos, ou não expresso. E, por outra banda, também a empresa pode sofrer várias nuances que deixa de ter a capacidade econômica. E eu tenho certeza que alguns estão se perguntando, mas foi feita uma habilitação e que precisou demonstrar isso. E por que depois vem a Receita e diz que não tem? Primeiro, é o seguinte, como nós eu sempre dei esse exemplo, e infelizmente, na época de Covid, mais comum ainda. Às vezes a empresa está boa, o dólar vira, ou aquele que ia, ou aqueles clientes que poderiam adquirir os produtos, deixam de adquirir, sabe lá por Deus, no caso agora a Covid, e a empresa quebra, mas ela continua com o CNPJ vivo, seu radar vivo, e daí ela começa a ceder o nome a terceiro. Mas, por outra banda, nem sempre o pessoal faz essa demonstração econômica.
E é interessante que já enfrentamos um caso no mesmo dia de julgamento, mesmo colegiado, mesmo tudo, 2 períodos distintos, que daí, como disse o doutor Remy, a empresa trouxe os documentos e nós pudemos analisar a saúde contábil dela, financeira, econômica. Um caso ela tomou o perdimento, no outro não. Num caso foi aplicada a multa substitutiva, no outro não, porque era um período, acho que 2 anos de diferença, ou 1 ano. E no momento ela estava boa, e no outro momento realmente foi encontrado essas pessoas que ela cedeu o nome e tudo mais. Mas o processo bem amarradinho. Mas o importante é que foi feita a dialeticidade ali. Esse era um ponto. Doutora Vera, doutor Diogo Fazolo fez uma pergunta. Vou dirigir à senhora. Seria legal criar a seguinte hipótese. Vamos imaginar hoje. Existe o duplo grau aduaneiro, ou seja, tem o PECA, vai dar o perdimento lá na alfândega, ao invés de se dar o perdimento mais, você pode recolher em duplo grau, ou seja, a Receita poderia dar uma destinação ali e deixar só a matéria para recorrer, e você discutir no mérito durante o duplo grau, e depois indenizar conforme o decreto 1455. Olá, doutor Diogo. Sim, com toda certeza. Isso, na verdade, já ocorre hoje. Ou seja, entra com mandado de segurança, ordinária com pedido de tutela, e que foi decretada a pena de perdimento, ou está em via de ser decretada, e indeferida a liminar, e não há o risco, em tese, né, o risco de dano, por quê? O artigo 803-A do Regulamento Aduaneiro e o artigo 30 do Decreto-Lei 1455/76 permite isso, ou seja, que seja dada destinação ao bem, às mercadorias, ao automóvel, etc. E ao final do processo, se a decisão judicial julgar procedente o pedido, a Receita Federal terá que indenizar. E olha que não vai nem para precatório isso. A mesma premissa se aplica no duplo grau, no recurso para a DRJ, para o CARF. O artigo 30 do Decreto-Lei 1455/76 diz que, na hipótese de decisão administrativa ou judicial que determine a restituição das mercadorias que foram destinadas, será devida indenização ao interessado. Nós tivemos um caso na vara de um jogador da seleção brasileira que teve pena de perdimento de automóvel. Não me lembro exatamente se era porque era usado ou se de algum outro motivo. E foi dada a destinação do automóvel, só que no final ele ganhou a ação. A Receita Federal teve que devolver o valor para esse jogador. E não precisou de precatório. Claro que daí tem uma discussão aí quanto ao valor no mercado, valor lá da época, da importação, etc. Mas é perfeitamente possível, sim, que seja dada a destinação, porque ficar aguardando o final do processo administrativo, o final do processo judicial, as mercadorias perdem valor, ou o automóvel deteriora, etc. Né? Então, há essa indenização, inclusive, se tratando de recurso administrativo. Tá joia, doutora Vera. Bem, acho que agora nós podemos passar a parte das considerações finais. E, gente, como imaginado, não vamos conseguir exaurir, gostaria de ficar mais tempo com vocês aqui, mas conforme for, podemos fazer uma outra rodada mais adiante, tentar discutir um assunto mais específico. Mas então, passo a palavra ao doutor Remy, fazer seu apanhado, em 5 minutos, fazer o apanhado geral para a gente já caminhando ao final. Ok, doutor Laércio, novamente, eu gostaria de externar, registrar o meu agradecimento à BD Const, a você, à doutora Vera. É sempre uma satisfação participar de eventos debatendo aí a temática aduaneira, ainda mais falando de interposição fraudulenta, que é um dos meus assuntos prediletos.
e temperados aí para essa discussão do duplo grau de jurisdição aduaneiro, as linhas interpretativas, né? Sempre um aprendizado. Eu queria dizer que o governo brasileiro, eu já tenho notícia que o governo brasileiro está estudando a matéria, como eu mencionei, inclusive um grupo de estudo para promover as alterações necessárias no Decreto-Lei 1455 de 76. Existem hipóteses que vão deixar de ser apenadas com a pena de perdimento e passarão a ser apenadas com a pena de multa. Há uma discussão do alcance daquele artigo 3º. Esse artigo 3º, segundo o colega auditor fiscal Rosaldo Trevisan, esse artigo 3º ele foi objeto de celeuma lá no bojo das próprias tratativas em torno da Convenção de Kyoto revisada no âmbito internacional, né? Então, tem várias linhas interpretativas. A doutora Vera manejou uma aqui, que é uma interpretação mais literal do artigo 3º e também do artigo do capítulo 10, né? Novamente, a gente respeita, até porque a doutora Vera é uma estudiosa, entende demais do assunto, sempre nos ensina sobre a matéria. Mas, assim, eu entendo que nós devemos avançar nessa discussão, talvez lançando mão de uma interpretação sistemática e harmônica de toda a legislação ordinária, Decreto-Lei 1455, Decreto-Lei 3766, demais normas aduaneiras, à luz da Convenção de Kyoto revisada e do Acordo de Facilitação Comercial, até porque esses dois diplomas não foram internalizados com status de emenda constitucional, logo não tem o condão de alterar a Constituição e muito menos alterar o entendimento do Supremo Tribunal Federal em função desse ponto, né? Mas como a doutora Vera falou, isso daí já vem sendo discutido, projeto de lei e tudo mais, essa é uma matéria extremamente controversa, palpitante, e que eu entendo que o Estado brasileiro vai ter que enfrentar esse tema e resolver isso da melhor forma possível para entender o interesse público. Veja, nós temos que atender o interesse público. E se o interesse público reclamar uma modificação da legislação interna para se amoldar esses dispositivos de uma forma harmônica e sistematizada, mantendo a eficiência do combate ao contrabando ou dos caminhos demais ilícitos aduaneiros, permitir essa aproximação, que seja feito, não é? Como a ideia do Dr. Fazolo, aqui mencionada, posições pelo Dr. Laércio, conselheiro, que está se debatendo com essas matérias diariamente. Então, assim, é um assunto controverso que nós temos que discutir cada vez mais para que, ao término desses 36 meses, o Estado brasileiro, seja na seara legislativa, seja na seara do executivo e da prestação jurisdicional, de uma forma eficiente, tenha condições de efetivamente aplicar esses dois diplomas e conformar toda a legislação aduaneira a essa nova diretriz da era pós da Convenção de Kyoto revisada, pós Acordo de Facilitação Comercial. Então, seriam esses os meus argumentos. É claro que eu gostaria de pontuar muito mais sobre a interposição fraudulenta, que realmente é um tema que comporta discussões sobre variados aspectos, ainda mais nos meios de prova, né, o processo tributário comprobatório e tudo mais, mas certamente em eventos futuros nós teremos condições de discutir essa matéria. Passo a palavra para a doutora Vera. Obrigada. Então, eu gostaria de encerrar ressaltando um ponto acerca da questão da eficácia desse duplo grau, dada a falta de estrutura da administração. Nós sabemos que muitas vezes se discute 5 anos na esfera administrativa para depois se entrar na esfera judicial. Então, principalmente pelo fato de que, tratando-se de pena de perdimento, sempre há retenção das mercadorias, com exceção, obviamente, lá do procedimento de revisão aduaneira. Então, e normalmente sabemos que é difícil de reverter a decisão até em primeira instância, porque seria o recurso para a DRJ e depois para o CARF também, dada essa demora, porque as mercadorias estão retidas. Então, apesar de ser adequado realmente o duplo grau, de acordo com a Convenção de Kyoto, observando tudo aí uma reformulação legislativa, talvez uma reestruturação administrativa, muitas vezes, dada
a quantidade das mercadorias, a urgência que tem o importador na sua liberação, a medida judicial é a mais rápida e mais adequada. Então, teria que se pensar, isso aí já é do ponto de vista da própria gestão da empresa. É mais adequado se recorrer administrativamente e fazer para o CARF, ou já tentar uma medida judicial e, obviamente, prestar garantia, até mesmo administrativamente, naqueles casos em que é cabível a prestação de garantia. Então, eu agradeço essa oportunidade de poder debater com o Dr. Remy, da Receita Federal, e também com o Dr. Laércio, e fazer esse trio: Receita Federal, Advocacia, CARF e Justiça Federal. Não, muito obrigado, doutor Remy, doutora Vera. Por mais que não tenha debatido, digo, apesar que eu não fui o debatedor, por um lado foi uma função um tanto tranquila para mim, porque se eu tivesse que debater com vocês seria um tanto tenso, pela qualidade. Mas eu também gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro é o seguinte: não é tema pacífico, claro, em relação ao duplo grau de jurisdição, para onde ele vai e como vai ser aplicado, e se tem que ser aplicado a tudo ou não. Da leitura que eu fiz, eu extraí que alguns casos não teria necessidade, seriam aqueles exatamente que do perdimento de veículo, tráfico de drogas, entrada de material proibido. Mas também eu tenho uma convergência de que deixar essas mercadorias simplesmente apreendidas não é o melhor modelo, não é melhor para o Estado nem para o cidadão, seja lá para quem for. Porque nós já verificamos, por exemplo, no subfaturamento, que antigamente se aplicava o perdimento, hoje é a multa substitutiva, foi uma boa saída, porque a ideia do perdimento é que o sujeito não cometa a mesma sanção. Então, por isso, nós precisamos ter uma alteração aduaneira, legislativa aduaneira, para fazer uma melhor adequação em relação ao que nós queremos mesmo dar o perdimento. Mas agora um fato que do doutor Fazolo, que eu compartilho com ele, é o quê? Será que não poderia, então, a Receita Federal, decretando um perdimento naquele ponto A ou B, bem específico, não seria admitido pela nossa Constituição dar uma destinação antecipada e depois dar o perdimento? Eu concluo que sim, conforme a doutora Vera pontuou. Mas alguns vão recorrer ao CTN, mas fica suspenso, não sei o quê. Gente, é direito aduaneiro, não é direito tributário. Mas é um auto de infração. É direito aduaneiro. Então, penso que nós poderemos modernizar, sim, a esse ponto e voltar a discutir para que se aplique o duplo grau de jurisdição. Sou muito favorável a ele, porque, na prática, eu vejo que tem um campo maior da produção de provas, seja do contribuinte, ou seja, algumas informações que nós requeremos. Ela é muito eficaz, ao meu ver. Já a absorção disso, daí é um tanto quanto complicado, porque, apesar de eu achar que é possível, não tenho números. Preciso fazer um estudo, até porque será que todos vão recorrer? Qual que é o índice para poder recorrer hoje? Então, temos que verificar isso, mas que tem que ser modificado, tem. A forma, seja substituir pela multa, igual o doutor Remy apontou, nós temos que modernizar isso. Não dá para ficar como está. Tem que aproveitar esse grupo já existente dentro da própria Receita e tentar ampliar, fazer umas audiências públicas para se aprimorar isso. Mas, gente, nós temos que encerrar, infelizmente. Gostaria muito de agradecer ao doutor Remy Dayab Júnior, que participou conosco desse debate, a doutora Vera Lúcia, juíza federal da primeira vara, faço questão de registrar a primeira vara, especializada em direito aduaneiro do Brasil, também ao pessoal que está aqui nos acompanhando,
alguns amigos, doutora Ângela Sartori, advogado, foi conselheira do CARF, Carlos Daniel, os nossos conselheiros aqui, Tatiana Midiama, doutora Rita, doutor Bochenek, de Ponta Grossa também. E a Pedeconte está de portas abertas para vocês, e é sempre um prazer tê-lo aqui.